A graça e a paz do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, e nós estamos alegres e felizes, porque a cada manhã Deus tem algo especial para o nosso coração. Nós vamos estudar hoje sobre o livro de Esther. Vamos dar uma breve introdução sobre o livro de Esther e a partir de então vamos fazer vários estudos bíblicos sobre o livro de Esther. Que lições nós podemos extrair do livro de Esther? Será que o livro de Esther tem coisas preciosas para a nossa vida? Nós vamos ver que Esther foi uma mulher linda por dentro e linda por fora. Então esse é o nosso tema, Esther, linda por dentro e linda por fora. Será que você é bonito, belo aos olhos de Deus, de dentro para fora? É sobre isso que nós vamos falar, aprendendo e olhando sobre a vida de Esther. Nós vamos ver que em todas as Sagradas Escrituras encontramos princípios espirituais para a nossa vida. Mas é claro que a maioria deles não são ensinados sistematicamente. Assim como nenhuma doutrina é ensinada sistematicamente nos 66 livros da Bíblia. Ao invés disso, Deus vai ensinando ao longo das Escrituras princípios experimentalmente espirituais através da vida de pessoas comuns ao longo da história da Bíblia Sagrada. Isso indica com exatidão como é que esses princípios, princípios de liderança, princípios de vida cristã, se mostram através do livro de Esther e através dos demais livros da Bíblia Sagrada. Se você olhar de perto, você vai detectar um padrão divino, um padrão de Deus. Deus sempre toma a iniciativa na execução do seu plano, seja na vida de Esther, seja na sua vida, seja na minha. Então, Deus procura então uma pessoa que se submeterá a Ele. Conscientiza essa pessoa de uma necessidade do próprio coração de Deus, e essa necessidade rapidamente acaba se tornando uma tarefa a essa pessoa que Deus escolheu. Por quê? Porque Deus escolhe pessoas com tarefas específicas, com missões específicas. Era aquilo que os antigos chamavam de missio Dei, missão divina, missão de Deus. Ou seja, no fim das contas, a própria pessoa que Deus escolheu abraça o plano de Deus e sente-se moralmente compelida, impelida a agir em favor de Deus. A visão se torna a possessão da pessoa, a própria vida da pessoa, aquela visão celestial, aquela visão divina, aquela visão que Deus derramou no seu coração, e finalmente a pessoa chama outras pessoas a participarem desta grande causa de Deus, muitas vezes sobre um grande risco pessoal. Acabamos de mencionar, Neemias foi um exemplo disso, agora estudando juntos aqui o livro de Esther. O livro de Esther conta a história de uma mulher que é linda por dentro e linda por fora. Vemos alguns personagens, Mordecai, por exemplo, Mordecai, o seu primo mais velho, toma Esther sob os seus cuidados nos primeiros anos da vida dela, e em certo sentido, ele se torna o mentor de Esther. Sendo uma bela jovem judia, Esther é escolhida para substituir a rainha Vasti para ser a mulher do grande rei Assuero. Através de um casamento, ela adentra na família real e no decorrer dos anos, ela acaba aprofundando a influência da sua vida, do seu exemplo, da sua fé na vida do grande rei Assuero. Tá bom? Então, em dado momento do seu reino, um homem chamado Amã, um cara terrível, maligno, diabólico, sente-se desprezado por Mordecai e aí é tomado de orgulho e reage fazendo planos para exterminar o povo de Mordecai e o povo de Esther, sendo que ele não sabia que Esther, a princípio, era judia. O povo judeu, o desejo de Amã era exterminar o povo judeu. Então, quando Mordecai toma conhecimento da conspiração, ele volta-se à sua protegida. Esther aqui, a rainha Esther, e tenta convencê-la a impelir, o bloquear e impedir esse plano genocida. Por quê? Porque todo o povo judeu seria massacrado.
Após um momento de indecisão, ela acaba concordando em assumir esse grande risco, e sua iniciativa corajosa, rápida, compreensão, charme e equilíbrio, naquele momento desesperador, testificam, né, aos judeus que Deus sempre despertará liderança suficiente em cada crise que surge. Vou repetir: Deus sempre despertará liderança suficiente, liderança corajosa em cada crise que surge, ok? Esther, então, faz companhia a personagens ilustres como José, do Egito, né, que conservou a vida do seu povo durante a carestia, né, a carência, a fome lá no Egito. Moisés, que tirou o povo de Israel da escravidão. Sansão e Davi, que libertaram os hebreus da tirania dos filisteus. Gideão, que libertou o povo da terra dos medianitas, né? A grande galeria de heróis da fé, de grandes personagens do texto sagrado, está, sem dúvida nenhuma, Esther. O livro de Esther também conta a história de uma pessoa comum que cumpre um extraordinário desafio de liderança em um contexto excepcional, né? Um contexto de cativeiro, um contexto complexo aqui que o povo judeu estava vivendo. Ela é uma judia numa terra estrangeira, uma mulher em um mundo dominado por homens, né? Machista, extremamente machista naquela época, em uma minoria, os judeus, em meio a outra maioria. Mas Deus a despertou no tempo exatamente correto, porque Deus tem os seus escolhidos. Será que você tem agido como um escolhido de Deus? Será que você tem respondido ao chamamento de Deus para você fazer a diferença, assim como Esther, na sua geração? Será que você tem influenciado positivamente as pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem sido influenciado negativamente por elas? Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua aliança com o Senhor? Será que você tem cumprido os propósitos divinos para a sua vida? Será que você tem realizado a Missio Dei, a missão de Deus para a sua vida? Qual é o papel de Deus no livro de Esther? Talvez seja a pergunta que brote no seu coração. Esther é um dos únicos livros das Sagradas Escrituras onde o nome de Deus não aparece uma vez sequer. O Cântico de Salomão é outro, né? O Cantares de Salomão é outro livro que não aparece o nome de Deus. É apenas uma curiosidade aqui para você saber. Por que existe essa surpreendente omissão, né, do nome de Deus? Alguns conjecturam que o escritor simplesmente não podia arriscar-se a prestar culto a Deus abertamente, até porque eles estavam em terra estrangeira, em terra dos seus inimigos, opressores. Seja qual for a razão, realmente não importa. Embora eu e você, né, não vejamos aqui a face de Deus em qualquer parte do livro, vemos a sua mão invisível, poderosa, em toda parte do livro de Esther. A obra de Deus pode ser claramente vista através do impulso interno dado por ele aos seus 3 líderes aqui em destaque. Mordecai, né, tio de Esther, o rei Xerxes, o grande rei aqui mencionado, e Esther. Nesse grande livro vemos a providência de Deus e a preparação de Esther se cruzando para o cumprimento de propósitos divinos. Vemos isso nessa frase de Mordecai: quem sabe se para a conjuntura como esta que fostes elevada rainha. É o que diz Esther 4,14. Vou repetir: quem sabe se para este momento, esta conjuntura, como esta que fostes elevado a rainha. Ou seja, Deus nos coloca em posições chaves para momentos oportunos. Vou repetir: Deus nos coloca em posições chaves, nas posições que Ele quiser, que estiver no seu coração, seja de autoridade, sejam posições estratégicas, para momentos oportunos, para Ele realizar o seu propósito em nós. Esther 4,14 menciona esse trecho que nós estamos mencionando para vocês. Então a palavra providência provém da raiz de 2 termos: pró, significando antes, e vídeo, significando ver. Ver antes, é daí que vem a palavra providência. E só Deus tem a capacidade de ver antes
daquilo acontecer, porque Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, tem todo o conhecimento, ou seja, a ciência e o conhecimento pleno de todas as coisas. Deus vê de antemão e rege acontecimentos no mundo para realizar os seus propósitos, os propósitos do seu coração. Dentro da teologia, isso é chamado de onisciência de Deus, como eu falei. Primeiro, Deus retirou a rainha Vasti do trono. Segundo, ele entregou o trono a Esther. E finalmente, ele colocou as pessoas certas nos lugares certos. Mordecai como mentor, discipulador e instrutor aqui de Esther. Esther como a rainha ao lado do rei Assuero. E Amã ali se levantando contra os israelitas, mas Deus provendo um grande livramento através da vida de Esther e do rei Xerxes, ok? Então, alguns líderes aqui que nós vemos, alguns personagens do livro de Esther: o rei Xerxes, Mordecai, tio de Esther, Ramã, o homem maligno que queria destruir os judeus, e a própria Esther, os principais personagens do livro de Esther. Outra pessoa de influência em Esther é Hataque, que é mencionada aqui, ou Ataque. Quais são as lições que nós podemos extrair do livro de Esther, para nós fecharmos aqui? O primeiro passo que um líder empreende pode ser solitário e de grande risco. Vou repetir: o primeiro passo que nós damos como líderes, como homens e mulheres segundo o coração de Deus, quando nós empreendemos algo, pode até ser solitário, mas e de grande risco. Então, aprenda isso. Tudo que nós fazemos para Deus, às vezes nós vamos fazer coletivamente, com outras pessoas, mas a maioria delas de forma solitária, e vamos correr grandes riscos, porque o diabo vai ficar furioso e de alguma maneira vai se levantar contra nós. Segunda lição de liderança que nós aprendemos no livro de Esther é que Deus trabalha por detrás do cenário sempre que você age sob a palavra dele. Vou repetir: Deus trabalha por detrás do cenário sempre que você age sobre a palavra dele. Então, sempre que você se mover baseado numa palavra de Deus, Deus vai agir por detrás dos bastidores. Deus vai agir em seu favor mediante a palavra que ele liberou ao seu coração. Terceira grande lição que nós aprendemos é que todo homem e mulher de Deus, todo e qualquer líder, toda pessoa importante dentro da história de Deus, necessita de mentores. Todos nós necessitamos de mentores, de discipuladores, de pessoas mais maduras, né? Mais cheias do Espírito Santo, mais experientes, que possam ser nossos discipuladores, nossos mentores. Todo mundo precisa. Se você realmente quer crescer em Deus, você necessita sim de mentores ou discipuladores. Outra lição que nós aprendemos, a quarta lição, é que grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus, agem em favor do seu povo e servem o povo de Deus. Vou repetir: grandes líderes agem em favor do povo de Deus e servem o povo de Deus. E por último, aproveitar as oportunidades é tudo. Sempre que Deus te colocar num lugar estratégico, numa situação estratégica, em algum lugar específico, aproveite as oportunidades. Aproveite, porque aproveitar as oportunidades é tudo. E Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que chama e abre lacunas, abre portas, abre oportunidades para que eu e você possamos ser usados poderosamente nas mãos de Deus. Vemos aqui que quando a rainha Vasti se recusou, aqui nesse livro tremendo de Esther, a ser exposta, né, pelo rei ali diante dos seus convidados, o rei Assuero ficou irado, iracundo, com raiva, sob a recomendação dos seus conselheiros. Então o rei Assuero retirou ela do seu ofício, abrindo a porta, então, olha a oportunidade aqui, para Esther ocupar o espaço. E Esther serve como uma maravilhosa ilustração divina de como Deus usa a influência de uma pessoa para realizar os seus planos. Vou repetir: Deus usa a influência de uma pessoa para realizar os seus planos. E eu e você temos sido usados por Deus para influenciar pessoas a fim de que os planos de Deus se concretizem na nossa vida, ao nosso redor e na vida de outras pessoas? Temos usado a influência
positiva, a influência da fé, a influência daquilo que cremos, das nossas convicções, dos nossos valores, para realizar os planos de Deus na nossa vida, ao nosso redor e na vida de outros, é o que nós vemos no livro de Esther. Uma Esther aqui como uma protetora da linhagem messiânica também, isso é tremendo, é maravilhoso. Arriscando a sua vida, Esther, depois de obter destaque como a mulher escolhida para o grande rei Assuero, Esther, que era órfã, cativa judaica em terra estrangeira, protegeu a linhagem do Messias vindouro, ou seja, Esther entra na linha do justo, na linhagem messiânica. É interessante que o seu dom de intuição e o seu estranho senso de oportunidade deram energia, deram a capacidade à sua liderança e à sua influência sobre o grande rei Assuero. Durante toda a sua trajetória, Esther permaneceu humildemente comprometida com o seu povo e usou a sua influência para salvar o povo de Israel. Através da sua bondade, do seu espírito gracioso, generoso, vemos que Esther encontrou favor junto ao eunuco que tomava conta das candidatas à rainha e achou graça diante do eunuco, e isso fez com que ela se diferenciasse das outras mulheres. O eunuco aqui do rei Assuero, recompensou Esther com uma posição proeminente, de alta visibilidade. Isso fez toda a diferença. Durante esse tempo, Esther permaneceu próxima também ao seu mentor, ao seu discipulador, uma espécie de padrasto, Mordecai, que cuidava dela. Ela era órfã, cativa, judaica. Manteve então um espírito educável, doce, gracioso, não perdeu de vista as suas origens do povo judeu, do povo de Israel, e graças a essas qualidades louváveis, Mordecai, seu mentor, o seu discipulador, seu padrasto, foi capaz de conduzir Esther através de grandes áreas potencialmente minadas. Por quê? Porque o lugar onde Esther estava era um lugar minado, era uma terra estrangeira, era um rei desconhecido, era uma situação onde existiam inimigos por todos os lados, tanto na corte quanto ao redor. Então, eram grandes áreas potencialmente minadas. Mas nós podemos observar aqui a natureza do coração de Esther, depois que ela foi selecionada como rainha ao lado do grande rei Assuero. Ali estava uma moça provinda do campo, de origem simples, que facilmente poderia ser manipulada pela pompa, pela fama, pela ostentação da realeza. Ao invés disso, Esther sempre recordava constantemente que ela havia recebido esse status de rainha através de Deus e por um propósito e um motivo específico. Seu coração sempre se manteve humilde, um coração de serva, e isso a capacitou a arriscar a sua vida, a sua própria vida, em favor de outros. Havia conquistado a confiança do rei, o amor do rei, o afeto do rei, e usou bem a sua intuição e realmente chegou ao reino para uma conjuntura como esta, ou seja, para um momento específico como este. É o que diz Esther 4:14. Porque se de todo, Esther, se calares, disse Mordecai, a sua sobrinha, se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento da parte de Deus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura, ou seja, para esse momento, como esse momento é que fostes elevada a rainha. Então Mordecai fez Esther compreender que ela tinha sido elevada a essa posição de rainha, mesmo sendo órfã, mesmo vindo do campo, mesmo tendo origem humilde. Deus a destacou e a elevou esse lugar mais proeminente entre as mulheres, dentro do grande império de Assuero, porque Deus queria promover livramento ao seu povo através da vida de Esther. E Esther, graças a Deus, não se acovardou. Pelo contrário, se levantou, cumpriu o seu chamamento, a sua missio Dei, a missão divina, e nós vemos o exemplo dessa mulher extraordinária. Uma mulher que era bela por fora, porque ela se destacou entre as mulheres que eram para ser escolhidas pelo grande rei Assuero. Deus fez com que ela achasse graça,
diante do rei Assuero e ela assumisse essa posição proeminente. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você tiver um coração correto, um coração humilde, um coração alinhado junto com os propósitos divinos, junto com a missio Dei, com a missão de Deus para a tua vida, Deus vai te elevar, Deus vai te promover, Deus vai te colocar em lugares altos, diante de pessoas importantes. Assim como Esther, se você for bela ou belo aos olhos de Deus, de dentro para fora, Deus vai te destacar, Deus vai te fazer uma bênção nas suas mãos e vai te elevar a grandes lugares, a lugares altos e maravilhosos, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Amém? Quero mandar um grande abraço a Cida Tite, sempre está aqui conosco, a Lu Souza, a Vini Gameiro, a Cleonice, a Renata Gazi Barros, a Leia Nage, que está aqui, o José Roberto Marques, querido, precioso, lá de Maringá. Deus os abençoe, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Aqui no link de descrição tem todas as informações. Se você quiser contribuir conosco, ajudar nesse ministério, também tem as informações do culto, tem todas as nossas horários de culto, o endereço da igreja, tudo aqui. Não esqueça também de deixar nos comentários da onde você está nos assistindo, o seu nome, a sua necessidade, seu pedido de oração, né? Aquilo que você necessita da parte de Deus. Coloca aqui nos comentários, dá um joinha, aperta o sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube e no Instagram, Facebook e YouTube, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Também no Spotify, no Google Podcast, só colocar na lupinha lá, Igreja Casa na Rocha, você vai encontrar dois canais, o canal do Pastor Giovanni e o canal da Igreja Casa na Rocha, com muitos e muitos materiais em áudio e vídeo, para abençoar o teu coração, tua casa e a tua família. Desde já, um grande dia, um ótimo feriado para você. Hoje é o Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe os trabalhadores da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente. Que você se levante, assim como Esther, como uma pessoa bela interiormente, e essa beleza interior emane, saia, flua para fora, saia de dentro para fora essa beleza extraordinária, essa conexão com o céu e com a glória de Deus. Você venha resplandecer a graça de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Então, sempre podemos aprender coisas maravilhosas com os grandes personagens da Bíblia. Hoje nós aprendemos com Esther, uma mulher linda por dentro, mas também linda por fora. Tá bom? Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Deixa eu terminar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos encerrar esse momento de devocional, de estudo da Tua Palavra, a luz da Tua presença. Pai, o Senhor nos coloca em lugares chaves para momentos de crise, momentos oportunos, momentos de necessidade. Senhor, que o Senhor nos levante, assim como o Senhor levantou Esther, alinhados com o teu coração, de tal maneira que quando o Senhor nos colocar diante de pessoas importantes, situações importantes, em posições importantes, ó Deus, possamos fazer a diferença pela causa de Deus, pelo povo de Deus, servindo as pessoas, amando o Senhor e cumprindo os propósitos divinos e aquilo que está no teu coração. Senhor, realiza os teus sonhos, planos e projetos através da nossa vida, assim como o Senhor realizou na vida de Esther. Queremos entrar também na galeria dos grandes personagens da história do povo de Deus, Pai, fazendo a diferença na nossa geração, sendo uma bênção no meio do teu povo, ó Deus, derramando graça e glória diante dos teus filhos, diante do Senhor. Usa-nos poderosamente, Pai, dá-nos um coração íntegro, um coração humilde, quebrantado, simples, singelo, que se lembra sempre, ó Deus, o porquê que nós existimos, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamamento divino. Livra-nos de perdermos o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa vocação. Senhor, levanta mentores, discipuladores, homens e mulheres preciosos, mais velhos, mais experimentados, mais maduros, ó Deus, que possam nos guiar nos propósitos divinos e naquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Senhor, abençoa o teu povo, derrama a tua glória, a tua graça, atende o clamor dos teus filhos, cada necessidade, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, dá livramento para cada um deles, assim como o Senhor deu livramento através de Esther ao povo de Israel. Pai, faz a tua obra linda, derrama do teu Espírito, salva pessoas através desse ministério,
pela internet, Pai, modifica comportamentos, atitudes, corações, sejam alinhados com o céu. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando a vida das pessoas e derramando graça e glória sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que chegou aqui no finalzinho, né, perdeu talvez o início desse devocional, dessa ministração, clique aqui embaixo, nós vamos deixar disponível para você. Não esqueça de deixar nos comentários da onde o seu nome, da onde você é e qual é o seu pedido de oração. Deus nos abençoe. Nós vamos pegar esse pedido de oração e enviar para a nossa turma de intercessão, e nós estaremos orando por você ou pela necessidade de alguém que você conhece. Coloca aqui que você vai ver Deus agir poderosamente na sua vida e na sua história.